Todo mundo tem uma referência, todo mundo se inspirou em alguém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Probcast! O nosso podcast quinzenal com muita música, opiniões, história, de uma maneira descontraída e certamente muitos erros de gravação. Hoje estamos no episódio de número 4 e hoje é um episódio de opinião. Hoje nós vamos falar sobre os nossos melhores CDs ou as nossas melhores músicas que marcaram a nossa história, a nossa carreira musical e etc. Melhores ou nem tanto? Como dizem, né? Gosto é gosto, cada um tem o seu. Só desculpando a vocês, porque a gente não teve podcast nessa terça-feira retrasada, né? Porque a gente teve um problema, teve feriado, meu microfone sumiu, aí você pergunta, como que o microfone some, né? Quando você deixa na casa da sua namorada, mas tudo bem. Um beijo pra minha noiva Denise. Vamos começar. Daqui a pouco a gente tá mandando um abraço pra todo mundo, que nem foi no último Probcast. Mandamos abraço até pro meu amigo Silvio Santos. Eu só esqueci de mandar um abraço pro meu amigo Edir Macedo. Grande abraço, Didi. Um abraço, é nóis, tamo junto. Bom que você deu um abraço pra ele mais cedo, né? Piada do nível do Probcast. Então vamos lá. Esse episódio é um episódio de opinião, como eu já disse. Então assim, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua opinião. Dizem que a música embala e marca algum momento das pessoas, né? Um namoro, um casamento, um momento de tristeza, um momento de felicidade e etc. Então, para você vai ter os seus CDs, as suas músicas preferidas, não só hoje, mas ao longo da sua vida. Então, hoje aqui a gente vai fazer uma lista de músicas que marcaram a nossa história. E nós vamos contar um pouquinho também da nossa história. Estamos no 4º episódio, é verdade. Talvez a gente mal nos apresentou, mas a gente pode falar um pouquinho sobre nós. Quem são esses caras que vocês estão aí ouvindo? E principalmente tem que mandar um abraço para uma pessoa lá do cartório o cartório que eu trabalho, né? Vamos fazer uma propaganda do Cartório Brito de São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais. A você, Poliana, que sempre está nos ouvindo aí, um grande abraço para você. E você tem os seus gostos, nós temos os nossos, então pode ser que alguma coisa seja compatível com o que você ouve ou alguma coisa você pode discordar. Lembrando que esse episódio não são as melhores músicas de todos os tempos, são apenas as melhores músicas que marcaram a nossa história. Então vamos contar um pouquinho da nossa história. Meu nome é Paulo Roberto. Eu sou de Santa Luzia, Minas Gerais, estamos do ladinho de Belo Horizonte, comemos pão de queijo, nós não tomamos pinga porque nós somos da igreja. Pode não parecer, mas nós somos. E, enfim, a minha vida com a música sempre foi através do rádio. Então eu ouvi muita música desde pequeno através da Rádio Guarani FM, da Alvorada, da Antena 1, sempre ouvia muitos jogos, até ouço pela Itatiaia, enfim. Então, a minha trajetória musical foi sempre atrelada ao rádio, tanto que eu tive um radinho de pilha que eu ganhei da minha mãe e eu esgotava as pilhas com 2 semanas. E toda vez eu procurava alguma coisa nova para poder ouvir, para poder conhecer mesmo o que estava tocando nas atualidades, né? E um belo dia, que eu vou contar mais pra frente ao longo desse podcast, eu ouvi uma música, que eu vou contar qual que é daqui a pouquinho, que me marcou bastante, que eu falei assim, não, eu preciso saber cantar igual esses caras, eu preciso saber tocar, e fui buscando, me aperfeiçoar na música. Digo que ainda eu estou em processo de evolução, assim como todos os músicos precisam de estudar, eu também estou estudando. Então, a música para mim sempre foi muito ouvido, muita curiosidade e muita busca. Então, cada pedacinho das músicas que eu vou falar aqui para vocês é uma parte de algo que eu vivi e que ainda me marca tanto no momento que eu estou vivendo. Bom, eu sou Eric Lima, também de St. Louis City. Bom,
Famoso Sion Benedito. A minha história com a música, ela começa já na infância. Eu nunca fui um cara muito ligado às atualidades, particularmente com 8 anos de idade, 7 para 8 anos, que é quando eu começo a me entender por gente, tenho as memórias mais claras na minha mente. Particularmente eu já consigo lembrar que as coisas que eu gostava de escutar, criança nenhuma gostava de escutar. Ah, comigo também era a mesma coisa. Eu sempre gostei muito, né? Apesar de hoje ter um filtro para escutar o que pode ser ouvido ou não desse artista que eu vou citar, faz parte da minha influência, então, né, eu tenho que vir e citar. Com 7 para 8 anos de idade, eu gostava de escutar a Raul Seixas. Eu nunca vi o Raul Seixas ao vivo, criança nenhuma ia gostar de escutar Raul Seixas. E era daí outros artistas que nós vamos citar e tal. E eu costumo brincar que eu nasci na época errada. Eu devia ter nascido na década de 70, por aí, porque eu sempre fui muito ligado na produção cultural e histórica dos anos 60, 70, 80 em diante. Tanto que, de uma forma acadêmica, falando, né, o curso que eu escolhi para fazer é de história. Assim, vou ser um professor de história, tô quase sendo um professor de história, mas por gostar de tudo que foi produzido, tanto culturalmente quanto socialmente, tudo que foi feito no passado. Então, eu acho que eu sou um viajante no tempo. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa lista aqui. Eu fiz uma lista no Word, mas eu vou além um pouco do que eu escrevi. Eu lembro muito bem, na minha família, a gente sempre se reunia para fazer churrasco. E meus tios sempre foram muito festeiros, reuniam os amigos na casa da minha avó. Isso eu tinha 3 para 4 anos de idade. E eu lembro que nos churrascos tocavam muito Raça Negra. E uma música eu me lembro até hoje que ela voltou a fazer sucesso recentemente, é aquela cara, o que Raça Negra tocou nos anos 90, principalmente 1996, 97 nos churrascos, é um absurdo. Você que tem seus 30, 35, 40 anos, você pode ter certeza que se você foi em algum churrasco, tocou Raça Negra. Costuma dizer que no churrasco tinha mais raça negra do que carne, né? Pois é, rapaz. O CD do Raça Negra até arranhava, porque o tanto que tocava Raça Negra. Cara, Luiz Carlos, assim, ele foi pra mim um gênio, um cara muito diferencial no pagode, porque ele começou nos anos 80, né? O Raça Negra começou nessa época, mas essa música, na verdade, ela é de 1985, mas ela bombou mesmo nos anos 90, sem contar os outros sucessos também que o Raça Negra tinha, né, cara? E o Raça Negra foi o grupo que introduziu no samba, no pagode, essa transição, e que ele começou a introduzir nesse ritmo os instrumentos eletrônicos. Sim. Antigamente era muito samba de roda, samba de mesa. Não tinha guitarra. Tinha guitarra. Ele começou a introduzir um teclado, a guitarra distorcida. E a partir do Raça Negra houve uma revolução nesse segmento. Sim, sim. Assim, e outro grupo também que eu me lembro muito é o Só Pra Contrariar. A gente não pode deixar de falar da música mineira e falar de Alexandre Pires. Só pra contrariar, lembrando que, né... um abraço pro Só Pra Contrariar e pode tirar meu nome daí, por favor. Nossa, eu ia falar isso também. Cara, Só Pra Contrariar também tocou demais aquele sai da minha aba, sai pra lá. Não, e se você voltar um pouco mais do que isso é quase em 2000, esse sai da minha aba. Isso. Se você voltar, você vai ver, por exemplo,
Dói demais saber que eu errei e não poder voltar atrás. Uma das primeiras que eles lançaram. Assim como semente que cai na terra, brotando linda flor. O samba não tem fronteiras, assim. Ali deram um cartão de visita falando, opa, a mineirada, comedor de pão de queijo, chegou no samba e no pagode. Pois é. Assim, Minas sempre teve muita tradição no samba. Nunca foi só Rio de Janeiro. Mas o Alexandre Pires e o Só Pra Contrariar chegaram de uma forma, cara, que assim, foi um escândalo. Né? O Alexandre Pires, assim, ele evoluiu muito tecnicamente, porque no começo, assim, ele cantava muito pelo nariz. E quando ele evoluiu, assim, mais para os anos 2000, cara, o Alexandre Pires, ele trouxe uma versatilidade para o pagode tão grande, para o pagode romântico, que ele influenciou Dilcinho, influenciou Ferrugem, influenciou esses pagodes Sorriso Maroto, esse pessoal que veio do pagode mais romântico, a usar os melismas, a usar coisas, né, que o samba, assim, ele não tinha tanto, ele não tinha esses artifícios. O samba, ele era de raiz e o pagode veio e evoluiu a forma como que o samba era tocado de uma maneira comercial, né? Essa questão do Alexandre Pires, o cara é um artista completo, né, Sim. cara? Ele toca diversos instrumentos, ele canta, ele dança, ele compõe, ele produz. Canta não só pagode, tem um CD não de só rock pagode, dele que é maravilhoso. Assim, produz, assovia, chupa cana, tudo, cara. O cara, na música, o cara cuida de todos os pontos possíveis ele consegue chegar. Sim. Né? E essa questão da evolução do pagode a partir do Raça Negra do Raça Negra pro Só Pra Contrariar, que você mesmo citou que eles foram influências para todos que hoje fazem sucesso. Você pode reparar isso na técnica, na produção musical. Hoje é muito comum você encontrar uma guitarra, um teclado, alguma coisa no pagode. Hoje é muito comum esses elementos eletrônicos, esses instrumentos tidos, entre aspas, como americanizados no pagode. E criou uma harmonia incrível, criou um casamento incrível, muito bom, a partir lá de Raça Negra até os dias atuais. Pois é, e não ficou só no churrasco, né? E não ficou só no marcado churrasco. nas nossas histórias também. Não ficou só no churrasco. Eu me lembro quando eu chegava da escola, como eu disse que eu sou um viajante no tempo, quando eu chegava da escola, eu lembro que meu pai tinha uma fita do Só Pra Contrariar também, uma fita do Raça Negra, mas tinha uma fita que ele sempre estava escutando. Essa fita, de um lado tinha Paulinho Pedra Azul e do outro lado tinha... Eu acho que tinha negócio de lado de fita na época, tinha lado, né? A e lado B. Lado A e lado B. E nessa fita, no outro lado da fita, no lado A, Paulinho Pedra Azul, e do lado B, Fagner e Belchior. E eu, quando eu cheguei, eu lembro da cena de eu chegando da aula na primeira, segunda série, criança. Devia estar escutando, era Power Ranger tem a força, Power Rangers são heróis. Mas eu cheguei, eu lembro da cena, tava tocando uma música que passou a ser uma das minhas músicas preferidas. A música Noturno do Fagner. É aquela voz sofrida do Raimundo Fagner, sabe? Aquela coisa que passa uma emoção, como se ele de fato estivesse sentindo aquilo que ele tá cantando, né? Aquela, ai, coração alado. Então, assim, isso é particular do Fagner. Eu lembro dessa fita, né? Eu lembro dessa fita e esse refrão com essa voz marcada do Fagner fica na minha cabeça até hoje, sabe? Eu acho isso muito louco. E a partir dali eu fui pesquisando mais sobre o Fagner. A gente não tinha internet. Eu tô falando de
20 anos atrás. A gente só tinha revista. A gente tinha revista, tinha fita. Aí eu fui pra casa da minha avó. Eu lembro que na casa da mãe do meu pai, eu cheguei lá e fui pro quarto da minha tia, conversando com ela, eu vi um toca-discos. Eu falei, tia, funciona? Ela virou, funciona. Eu, posso ver? Ela, vai lá. Eu comecei a fuçar aquele negócio. Aí na hora que eu abro a gaveta de disco, tem no mínimo uns 4 discos do Fagner, tem Belchior, tem Raul Seixas, eu falei, tô no paraíso. Aí pronto, morou lá. Essa música Noturno de Fagner, pra gente ter uma ideia, ela é de 1979. Bem antiga, bem antiga. Então a partir daí eu comecei a me interessar muito pelo trabalho do Fagner. A música do Belchior, tinha uma música do Belchior naquela fita. E era justamente Como Nossos Pais. Assim, uma das músicas mais conhecidas, mais famosas de Belchior, gravada pela Elis Regina também. E ali eu comecei a me encantar, muito mais que somente com a riqueza melódica, eu comecei a me encantar também com a poesia que estava sendo descrita ali. Como se preocupavam em escrever algo. E é muito raro, né, uma criança se preocupar com a letra de música. Ainda mais hoje, as crianças estão preocupadas com Free Fire, menos com letra, né? Acho que por isso que eu falo que eu sou um viajante no tempo. Não tem base no trem desse. Uma criança de 7, 8 anos. Eu lembro que um amigo do meu pai virou pra mim e disse o seguinte. O apelido do meu pai é Trola, né? Chegou Trola. Esse filho seu tem quantos anos? Meu pai falou, 8. Ele, não tem 8 não. Porque a gente tá aqui cantando Raul Seixas, tá conversando sobre essas coisas que é dito na música, e ele tá conversando como se estivesse entendendo tudo. Mas o gosto musical influenciou muito nesse pensamento. O gosto musical influenciou muito nessa não aceitação das coisas, como que eu posso colocar? Do que estava sendo produzido na mídia, justamente. Então a partir daquele momento que eu tenho ciência, a partir daquele momento eu lembro do dia que eu cheguei. Eu lembrei da música do Belchior. Eu me lembro muito bem do dia em que cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande. Aí eu lembro do dia que eu cheguei ouvindo Fagner, e depois eu fui ouvindo mais Fagner, mais Belchior, mais Paulinho Pedra Azul. Nessa fita tinha Bem te vi andar por um jardim em flor. Essa música me lembra meu tio falecido, meu tio Toninho. Ele sempre cantava essa música e eu ficava com isso na cabeça, isso na casa da minha avó. Nossa, é uma lembrança maravilhosa que eu tenho dessa música. Cara, o bom dessas músicas é que a gente consegue viajar sem sair do lugar, né, mano? Pois é, a gente lembra de um passado distante onde a gente vivia coisas muito boas, né? Muito boas na nossa vida, né? A infância nossa foi bem simples, né? A gente jogava bola, a gente assistia televisão e tinha músicas boas no rádio, né? Hoje, é como eu digo, os meninos, eles jogam Free Fire o tempo inteiro, veem youtubers que não acrescentem nada e ouvem funk, né? Engraçado é que se você chegar perto, até de uma roda de pessoas da nossa idade mesmo, e pegar o seu violão e começar a tocar um Belchior, o Fagner, o Zé Ramalho, aí você pode colocar também o próprio Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, enfim, você começar a tocar esses artistas, Chico Buarque, Cartola, muitas pessoas dessa idade, da nossa idade, vão olhar pra gente e vão falar, cara, que isso? Eles tocam um Zé Neto Cristiano. Que música de velho é essa? Cara, uma coisa muito boa. Eu fui recentemente pra Carbonita, 430 quilômetros daqui. E o pessoal de lá preserva muito essas músicas, né? De Belchior, preserva o sertanejo raiz. Preciso me mudar pra Carbonita. Pois é, cara. O interior ainda respira, cara. Essas músicas, o pessoal que gosta mesmo, cara, é muito valorizado.
nos grandes centros que não é tão valorizado essas músicas, né? Porque as pessoas, elas simplesmente não estão nem aí pra música, essa que é a verdade. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos voltar ao nosso foco aqui. Bom, vamos falar sobre cantigas de roda. Você que ia para sua escolinha de manhã, 6:30 da manhã, ou à tarde, 1h da tarde, você deparava-se no recreio, ou então a sua professora chamava todos os coleguinhas para fora, se formava uma roda e a gente ia cantar: fui na fonte do Tororó, beber água não achei, ou ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cara, isso aí marcou a minha infância, porque era uma época de escolinha, eu estava aprendendo 1 mais 1 é igual a 2, estava aprendendo o Ba é Bi, ó, Bu, aquela coisa toda, e a gente reuniu os coleguinhas para cantar essas cantigas de roda. Hoje, eu aprendendo teclado, a gente está fazendo uma harmonização de Fui na Fonte de Tororó, e aí eu fico lembrando dessas coisas. E cara, como tem uma riqueza nessas músicas, às vezes com tão poucos acordes, mas uma riqueza poética, uma simplicidade tão grande, que, assim, eu não sei por que as pessoas de hoje não são tão criativas como as pessoas de antigamente elas eram, e com tão poucos recursos, com tão pouca coisa, com simplicidade. E as crianças, cara, cantavam ali numa maior simplicidade possível, até o Atirei o Pau no Gato, que é até mais ofensivo se for cantar hoje, cara. Atenção, Sociedade Protetora dos Animais, não temos culpa de nada. Mas, assim, e hoje, cara, assim, não sei como é o ensino de hoje, né? Pode ser que ainda se tenha essa cultura das cantigas de roda, mas era muito forte na minha época. Sim, ainda tem, né? Ainda tem. Em algumas escolas ainda trabalham esse tipo de educação musical. Mas hoje em dia, cara, a criança, ela já não é tão criança. Nós vivemos a geração da informação, a geração Z, onde acontece algo aqui e lá do outro lado do mundo, imediatamente já estão sabendo o que aconteceu aqui. E isso também atinge as nossas crianças. E algo que eu escutei o Toquinho falando, Toquinho, músico excepcional, compositor, cantor, excepcional, ele falando o seguinte, que nunca podemos permitir que seja deixar de lado o nosso lado criança. Porque se nós deixarmos de lado essa parte criança em nós, quer dizer que a parte que sonha, a parte que tem uma esperança de algo melhor, também morreu. Você já reparou como que uma criança, ela vê, em sua maioria, né? Ela vê a esperança no seu responsável, no seu pai. Para ela, o pai é o cara mais forte do mundo. O cara pode ser magro, o cara pode ser chassi de pernilongo, mas pro filho dele, aquele cara é o herói. Sim, verdade. Aquele cara é o herói. Então, assim, se deposita uma esperança naquela pessoa, naquele homem. Se a gente perde, eu tô dizendo isso porque se a gente perde o nosso lado criança, nós perdemos a nossa esperança de um amanhã melhor. E uma coisa que a gente nunca deve perder é a nossa esperança. Vou mandar um abraço pro cachorro do vizinho que tá latindo aí. Você deve ter ouvido, mas tudo bem. Ele quer participar. Fala, Totó. Beleza, obrigado. Ele tá dando a opinião dele. A música que eu consegui interpretar, a música que ele gosta é aquela assim, ó. Au, 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 i, on. Miau, 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 cocorocó. Um abraço pra Xuxa. Os saltimbancos. Mas aqui, continuando. E o próprio Toquinho mesmo, ele tem muitas músicas, né, dedicadas ao público infantil.
Quem nunca cantou numa folha qualquer eu desenho um sol? Ou então, lá vem o pato, pataqui, patacolá. Quem nunca cantou isso? Você falou da ciranda, cirandinha. Eu lembro que na primeira série eu aprendi uma música também que, sei lá, eu acho uma história... Gente, eu chorei com a música, tá? Leva a mão não, mas eu chorei. Eu comecei a imaginar a história, sabe? No caso, eu era o caderno. Vamos lá. Eu comecei a me imaginar como caderno, né? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Então eu comecei a me imaginar como um caderno que seguia aquela coleguinha, aquela menina que vai crescendo e com o tempo deixa o caderno num canto qualquer. Eu chorei por causa disso, velho. Isso é muito emocionante, cara. Isso é muito emocionante. Ai, eu quase derrubo o microfone agora, mas tudo bem. Então, assim, nós nunca devemos perder esse nosso lado lúdico, esse nosso lado criança, porque se um dia ele morrer em nós, morreu nossa esperança, morreu nossos sonhos. Sim, Jesus mesmo falava que a gente tem que ser como criança, né? Sim. E mas tem uns que exageram. Vai lá, continua aí. Vamos voltar com a coisa séria. Vou falar mais uma música da lista e aí você fala mais uma, beleza? Ah, beleza. Minha lista tá assim, tá surgindo. Tô recebendo alto. Opa! Vamos lá. Eu tenho uma música que essa aqui é só eu que conheço. Essa aqui vocês nunca ouviram. Vamos lá. Pra eu falar dessa música, eu preciso falar sobre algo que talvez muitos dos ouvintes aí não lembram. Eu quase não vivi isso, mas eu já peguei algumas vezes. Bom, se você assistia televisão de madrugada nos anos 80, um pouco dos anos 90, você sabe que a TV ela não era 24 horas por dia de programação. A TV encerrava suas programações. Ela encerrava às 2 ou às 3 horas da manhã. E aí ela voltava às 6 ou 7 horas da manhã com a sua programação. Com a sua programação normal. E nesse período, um pouco antes de abrir a programação, todas as emissoras colocavam músicas de fundo. E aí você tinha Stevie Vai, você tinha Madonna, Michael Jackson, você tinha um seleto grupo de artistas. A Globo colocava os artistas da Som Livre e a TV Alterosa geralmente colocava as músicas da Rádio Guarani, da finada Guarani. Finada não, ela ainda está na internet pela Guarani Web. Se você gosta, escute Guarani Web. Bom, e uma música que me tocou é do grupo chamado LTD. É um grupo de funk, um funk mesmo, verdadeiro funk americano. E a música chama Shine On. Ela assim, Shine On Yesterday, la la la. Quem disse que eu não conheço, meu amigo? Me ajuda aí, rapaz. O nome do cara que canta chama-se Jeffrey Osborne. Bom, um belo dia entre 1999 e 2000, eu indo pra escola e minha mãe ligava a televisão, isso 6h15 da manhã, e o SBT ainda não tinha começado a abrir as suas transmissões, tocando as suas músicas, e toca essa música. Cara, eu fui pegar pra ouvir essa música ela é muito, muito romântica. Fala sobre... Shine não deixe brilhar, né? Então enfim, esses caras, velho, eles eram bem românticos, como todos os cantores americanos dos anos 60, 70, 80, como o Chicago, o Peter Cetera, como a gente estava cantando aqui antes de gravar o podcast. Eu só não vou cantar aqui porque meu inglês é tão bom quanto o meu alemão. Eu não falo alemão. E assim, uma coisa que me chama atenção era a forma de composição desses artistas, que focavam muito mais no amor do que no seu próprio prazer, né? Hoje os artistas compõem no seu bel prazer. Os cantores, eles
focam mais na vidinha de balada. Tem até um pisca-pisca aqui agora, vocês não podem ver. Mas enfim. Falar em balada? Falar em balada já até embalou aqui o pisca-pisca. Mas enfim, os cantores eles focavam mais no amor, como o homem conseguia conquistar a mulher, e não como o homem pegava a mulher e descartava ela e depois ele pegava outra no próximo final de semana, etc. Sem contar a harmonia, a melodia, que o pessoal trabalhava muito bem, os negros americanos que sempre cantavam muito bem, e assim, é uma música que me chamou muito a atenção e me fez gostar de ouvir cada vez mais e mais a rádio e poder ouvir a Guarani, Antena 1 e etc, essas rádios históricas. Essas rádios que fizeram a história de Minas Gerais. Bom, cara, antigamente as pessoas se preocupavam em compor. Infelizmente, ou felizmente, no caso, por um lado é feliz, por outro lado é infelizmente. Descobriram que a música pode dar dinheiro. Verdade. E uma vez que se descobre que algo pode dar dinheiro, certamente vão tratar somente como um produto. Como um comércio. Como um comércio. Relações comerciais único e exclusivamente. As músicas que a gente está citando aqui são faz parte da nossa história. Então, elas têm um sentido, nos leva para algum lugar. Tem uma música aqui do Tavito, o nome dela é Rua Ramalhete. Nossa. Bate mais, vai. A música diz que, sem querer, fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, de um amor anotado em bilhetes naquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rabina, nossos bailes do Clube da Esquina, quanta saudade. Só aí já tem uma história muito doida. Por quê? Rua Ramalhete é uma rua do bairro Serra, em Belo Horizonte. E essa rua fica próximo ao colégio Sacré-Cœur de Marie, Sagrado Coração de Maria, que era um colégio, antigamente era um colégio de freiras. Então, Tavito vem trazer nessa canção uma passagem da juventude dele, em que eles iam para a porta dessa escola para paquerar as alunas dessa escola, entendeu? Eu acho isso muito, cara, magnífico, porque se você se permitir que a música te leve para onde, ela consegue te levar para onde o artista de onde o artista teve a intenção de sair. Sim. Né? Se você permitir isso, a música, através da sua letra, do seu contexto poético, ela consegue te levar na ideia do compositor, do artista. Então, quando eu sou um pouco curioso, e que eu fui, gente, Rua Ramalhete, que na música ele fala mesmo, no muro do Sacré-Cœur, né? Ele não usa a pronúncia no francês, mas ele fala Sacré-Cœur. Eu falei, o que esse cara tá falando do Sacré-Cœur? O que é isso? O que quis dizer com isso? O que é Sacré-Cœur? Aí depois que eu fui pesquisar, fui entender, tá tão perto de mim aqui, tá tão perto da gente aqui, que a gente não imagina. Tá falando de uma rua no bairro Serra, em Belo Horizonte. Um colégio em Belo Horizonte. E tem uma parte da música que fala: muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido, coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Daí você consegue olhar com duas conotações. Duas. Uma conotação mais ousada, vamos dizer assim, e mesmo assim, perto do que a gente tem hoje, isso é canção de ninar criança. Mas vamos lá. E outra, que você consegue olhar para uma conotação que para o camarada, para um homem, chegar a esse ponto com uma mulher, ele tinha que dançar, conversar, falar, conquistar através da conversa, e depois ele poderia talvez introduzir esses assuntos. Hoje em dia não, brother. Hoje em dia não. Hoje em dia... Oh, Jesus, só Jesus na causa. Então, assim,
E eu acho que o legal dessa música, já só pra citar essa música, fechar essa música, é que ele, depois dessa questão que ele tem que falar no ouvido, ele vem... vamos deixar o som no ar e o som dos Beatles na vitrola. Aí ele já começa a trabalhar com as pessoas que foram referência para eles. Ele começa a cantar. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Isso se passou também numa época que os Beatles estavam bombando também. E o desejo das pessoas, dos bitomaníacos, era que os Beatles pudessem vir a Belo Horizonte, ao Brasil, né? Então, assim, é uma letra que, se você analisar e tentar entender o que o compositor queria falar, você vai ir para meados de, sei lá, 70, finalzinho de 70. Então, você vai conseguir chegar nesse período. Você vai conseguir chegar de onde o compositor partiu para escrever essa canção. Sim. Então tá, vamos lá. Agora, eu me lembro... Eu tô indo por uma ordem mais ou menos cronológica, né? Não tô muito organizando meu tempo aqui não, mas eu vim de uma época que dessas bandas mineiras a gente ouvia muito Skank, Pato Fu, Jota Quest, etc. E tem duas músicas do mesmo álbum, que é um álbum muito marcante para essa banda, que marcou a minha vida também, que é Garota Nacional e É uma Partida de Futebol, do álbum Samba Poconé do Skank. Esse álbum vendeu horrores, tocou muito videoclipe na MTV na época. E quem não se lembra de uma partida de futebol, você vendo um jogo de futebol e lembrando dessa música, ou você jogando videogame, talvez você lembrando dessa música. E foi uma pena, essa música tinha que ser tema da Copa do Mundo de 2014, cara. Essa música, assim, é icônica, cara. Não tem como você não lembrar de futebol. Aqui pra gente lembrar de Cruzeiro e Atlético, onde essa música foi gravada através de um Cruzeiro e Atlético em 1997. Era uma partida do Campeonato Mineiro, que por sinal foi 1-1. E eles também tinham feito uma partida antes, né, uma partida comemorativa. O Skank tinha um time que jogava no Rock Go e eles ganharam 3 vezes o Rock Go. Ainda tem esse time que joga contra o pessoal da Rádio 98 todo ano. Sempre ganham, né? Eles sempre ganham. 98, cara. Eles são muito bons de bola. Samuel Rosa joga bola demais. Cara, esse álbum vendeu horrores, velho. A MTV, ela foi muito importante pro rock brasileiro dos anos 90, que ela divulgou Skank, divulgou Paralamas do Sucesso, ela trouxe o que a gente vai citar daqui a pouco, os acústicos, acústico Capital Inicial, acústico do Paralamas, acústico da Cássia Eller, acústico Legião Urbana. Ela trouxe o conceito de acústico para essas bandas. E o Skank, cara, com essas músicas, sem contar Tão Seu, me sinto tão seu. Cara, eu não lembro quanto eles venderam aqui, depois eu tenho que pesquisar, cara. E na minha vida, cara, foi uma época que eu ouvia a 98, quando a 98, ela ainda é a rádio do rock, mas ela era mais a rádio do rock ainda, porque as pessoas tinham o costume de ouvir muito rádio, né? Se tinha o costume de ter CDs, mas as pessoas ligavam para as rádios para poder ouvir as suas músicas preferidas. Sim. E tinha o Top 10, né? Então sempre tava lá essas bandas, essas músicas tocando, cara. É uma época muito gostosa, onde você citou as fitas cassete, onde as pessoas pegavam as fitas e gravavam nos seus Walkmans, né? Nesses rádios mais portáteis, aqueles rádios grandões, mini systems, pegava pra poder gravar e pra ouvir depois. Cara, aquilo era ostentação da época. Imagina um camarada saindo só de shortinho de jogador de futebol, sem camisa na rua, com a cacepa de um microsystem no ombro, tocando a música que ele gostava. Aquilo era ostentação. Nossa, isso era moda. Aquilo demais. Era ostentação. Mas você falou do Skank, citar uma coisa interessante. O baterista Haroldo Ferretti, eu acho que é esse mesmo o nome dele, Haroldo Ferretti, ele tem uma atuação
em um dos clipes mais icônicos do Skank, que é o Mandrake e os Cubanos. Ele tem uma atuação que ele só não ganhou o Oscar por estar no Brasil, porque foi muito boa. Foi muito boa a atuação de toda a banda. E ali você consegue ver a galera, tipo, o Samuel Rosa com 20 e poucos anos, o Lelo Zanetti, o Henrique Portugal, o Haroldo Ferretti com 20 e poucos anos e tal. E você percebe que o tempo passou, mas o interessante do Skank é que eles, apesar de toda a evolução musical, é notório e tal, isso tem que existir, mas apesar de toda evolução musical, eles ainda mantêm a tradição poética, eles ainda mantêm a tradição das suas canções, eles estão um pouco fora da curva do mercado atual, né? Eles estão um pouco não, bem fora da curva. Mas tem mercado, pra quem gosta. Não, eles são uma banda consolidada. Eles consolidaram o seu público. Hoje o Skank, ele é uma banda que nem tava pra acabar agora, ou vai acabar, não sei. Vocês iam parar um tempo, não sei. Mas suponhamos que eles parem mesmo e acabem. Se daqui a 5 anos eles falarem, vamos voltar, o público dele ainda vai estar lá, esperando isso. E lota show. Lota show. Porque são 30 anos que a banda é de 90, são 30 anos de uma história construída. Desde Garota Nacional, Saideira, é proibido fumar. Macaco Cidadão. Eu também entendia Macaco Cidadão, mas é Pacato Cidadão. Cidadão pra você. Também entendia Macaco Cidadão. Eu pensava, cara, tipo, pô, é um macaco dirigindo um carro, entrando num banco, sei lá que viagem que é essa. Mas aí você vem pra quase nos anos 2000, a gravação de Respostas, que é uma música inclusive do Nando Reis, né, que tem uma história interessante, mas ficou eternizada na voz do Samuel Rosa, do Skank. Respostas, aí você vai vir Vou Deixar, Vamos Fugir, que é uma regravação de Gilberto Gil. E assim, conquistaram e consolidaram o público deles. Um público fiel, que em qualquer lugar que eles forem, eles vão conseguir arrastar esse público. A gente deixa uma pergunta no ar, é muito interessante. Isso também é para um outro podcast, mas como a gente está falando de Skank e outras bandas que vieram dos anos 90 e anos 80, são bandas consolidadas, cara, as bandas de hoje vão conseguir fazer o que as bandas de antigamente conseguiam, ser consolidadas da mesma forma do que as bandas de antigamente eram? Talvez, eu não sei, né? Pode ser que daqui a 10, 20 anos, pode ser que sim, mas... Posso responder? Pode. Eu gosto de uma definição que o Belchior, em uma entrevista, ele deu. Eu já citei isso em outro podcast, mas ele diz o seguinte, que essas manifestações musicais são efêmeras. Elas vêm para preencher um espaço. Elas vêm e da mesma velocidade que elas vêm, elas vão. Eu, sinceramente, não acredito que daqui a 30 anos nós vamos ouvir falar de tantos artistas que estão hoje no auge do seu sucesso, que eles vão permanecer daqui a 30 anos. A Roupa Nova, por exemplo, está fazendo aí 40 anos. E lota show. Todo lugar. E assim, isso incitou Roupa Nova, que é um ponto fora da curva. Uma dupla sertaneja que eu particularmente sou admirador mesmo, Chitãozinho e Chororó, mais de 40 anos de estrada. E estão no mesmo nível, inseridos no mercado e com o seu público conquistado. E uma coisa que dá para citar sobre o Chororó é que depois de 40 anos, todos os tons e todas as alturas tonais das músicas, ele alcança. Pois é, todos os artistas abaixam e eles continuaram ele alcança. A mesma coisa. Eu acho isso incrível, porque demonstra o cuidado deles. Ele disse certa vez que encontrou com o Tunique Tinoco, se eu não me engano, falando que
depois de um show e tal, vamos ali tomar um negócio e tal. Aí eles viraram pra eles e falaram, rapaz, Tonico Tinoco falou com eles, rapaz, a nossa inchada é a nossa voz. Então se nós não cuidarmos, nós vamos ter que voltar a bater inchada de verdade. Pois é. E a partir dali, o Chororó falou que a partir dali, ele falou, eu tenho que cuidar da minha voz. Bom, obrigado, Tonico Tinoco, pela essa dica. Então, já a gente citou os acústicos, né? Então vamos citar um aqui que pra mim marcou muito, foi o acústico da Cássia Eller. Cara, Malandragem foi uma música que bombou tanto, mas o acústico MTV deu uma roupagem nova nessa música, cara, que eu só conheço a música dela pelo acústico. E tantas outras que... eu esqueci aquela... a música dela que é do Legião Urbana, eu esqueci, você pode lembrar? Por enquanto? Por enquanto. Caramba, cara, esse CD eu fui ouvir ele mesmo em 2006, quando minha mãe comprou um aparelho de DVD, cara. Esse CD chegou a arranhar praticamente lá em casa. E tinha o CD original mesmo, que a gente ganhou, cara. E tem um show que eu vi no YouTube, né? Porque eu não tinha TV digital em casa, isso em 2001, isso era luxo pra rico. Mas o Rock in Rio de 2001, um pouco antes dela falecer, cara, ela foi cantar Smell Things Like a Spirit. Opa! Do Nirvana. Não sei nem o que isso quer dizer. Cara, ela foi cantar, bicho, falar que é uma mulher que se impõe no palco e se garante e não desafinou hora nenhuma, cara. E eu vi aquilo ali e eu falei, caramba, bicho, as mulheres de hoje em dia, eu falo mesmo como uma crítica às mulheres que estão aí no sertanejo, que tá aí no funk, etc. Cara, não é só rebolar a bunda e cantar que foi traída, não, cara. É chegar e se respeitar como mulher mesmo, como Roberta Miranda fazia nas suas músicas, a Elis Regina, que eu acho que são pessoas que representam as mulheres de verdade. A garganta daquela Elis Regina é misericórdia. Pois é, cara. Nossa! Clara Nunes. Essas mulheres de fibra que cantavam músicas e poesias. Não é simplesmente você se igualar aos caras que estão cantando aí, que pegam 20, 30, 40, 50 mulheres numa noite, não. É você chegar e mostrar o seu trabalho de verdade, porque as pessoas querem valorizar, pelo menos as pessoas como eu, como o Eric, como as pessoas que gostam de uma boa música, querem valorizar o trabalho, a história, a composição, e não simplesmente uma história de bebedeira que daqui a um tempo ninguém vai mais lembrar, entendeu? Música pra mim não é simplesmente só vender, contar uma história. E as mulheres que estão hoje no cenário musical, elas não têm uma personalidade que a Cássia Eller tem de chegar e todo mundo aplaudir. Eles vão aplaudir naquele momento, mas simplesmente vão esquecer de você daqui a 10, 15 anos. O legado que as mulheres estão deixando simplesmente é um legado de pessoas que vão passar e vão ficar por aí, ninguém vai se lembrar. E pessoas como Cássia Eller, Roberta Miranda, né? As mulheres que nós citamos vão ficar aí para sempre, para sempre, para sempre. Verdade. Seguindo a nossa lista musical, nem tudo são flores, né? A gente tem nossa influência, pelo menos serve para que nós possamos entender do que não ouvir, mas é a nossa influência. Eu lembro... Agora é a hora da bizarrice? Agora é a hora da bizarrice. Aproveitar que já tá quase no final, né? A hora da bizarrice. Não, tem mais um tiquinho ainda. Vamos lá. Minha hora da bizarrice começa com Bonde do Tigrão. Opa. Muita bizarrice. Não que eu gostava. Mas acabei escutando né? Todo mundo tava escutando, acabei escutando. Mas não durou muito tempo também não. Bonde do Tigrão.
Na época que o funk começou... Meu Deus. Tá, vamos lá. Essa é a fase da minha vida que eu defino que gostaria de apagar. A fase das quadras da Vilarim? Graças a Deus eu nunca fui. Mas, Bonde do Tigrão, já escutei. Já escutei outros MCs que não sei, não vão ser conhecidos. Né? Tipo, da motinha. nossa, pai! Dança da motinha. E tem um MC chamado Teco e Buzunga. Eu nem sei quem que é esses caras, bicho. Pra você ver como é que eu conheço de funk, cara. Teco e Buzunga. Oh, um abraço pro Teco e pro Buzunga. Se vocês estiverem vivos e ouvindo o nosso podcast, um abraço pra vocês. Se você estiver ouvindo, se for pelo YouTube, comenta aí embaixo. Eu sou o Teco ou eu sou o Buzunga. Ô Paulo, vai aí, cara. Eu não aguento mais não. Essa época eu lembro de Claudinho Bochecha, cara. Sim. Claudinho Bochecha eu lembro do... Cara, isso era maravilhoso. Quem nunca fez a dancinha do Claudinho Bochecha que atire a primeira pedra? Não sabe. Nossa, Quem nunca colocou a mão no nariz e balançou a cabeça e deu uma puladinha que atire a primeira pedra? Cara, não venham me julgar, não venham. Eu fiz isso muito. Cara, isso em 1998. Cara, essa era uma época gostosa do funk. Vou falar uma época boa também do funk. Era a época de MC Marcinho, MC Sabrina, etc. Do Funk Melody, da Perla. Perla. Perla é bem recente, né, cara? É recente, tinha MC Marcinho, Bob Rum. Cara, é recente, mas se você for lembrar que são 15 anos, você vai pensar que não é tão recente assim, que é de 2005, 2006. Quem nunca escutou? Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Fé em Deus, DJ! Cara, o funk, quando ele veio a ser o Funk Melody, era uma época muito gostosa, porque os caras valorizavam a conquista, etc. E o proibidão tinha-se lá, mas era o proibidão. E como eu já falei em 2 podcasts, e vou falar de novo, quando o proibidão começou a ser não proibidão... Começou a ser permitidão. E o proibidão de verdade no funk as músicas românticas, cara... Quando se viu o proibidão dava dinheiro, cara, isso aí começou a vir no cenário, como a gente diz, normal, e as pessoas já não se escandalizam mais com isso, né? Então, o Claudinho Bochecha, se fosse tentar cantar o funk de hoje, ele seria excomungado no funk, né? Enfim. Cara, agora eu vou falar sobre roupa nova. Cara... Esse podcast não tinha como eu não falar de roupa nova. Um belo dia, eu estava escutando a Liberdade FM, ouvindo sertanejo. Antes do sertanejo virar modinha de hoje, eu gostava muito de ouvir Daniel, Mato Grosso e Matias, Leandro e Leonardo, Jean e Giovanni, etc. Essa nata do sertanejo Mela Cueca. E eu ouvi uma música do Roupa Nova, que era Já Nem Sei Mais, com o Chitãozinho Chororó, que era Eu tenho a luz das estrelas na palma da mão. Cara, eu ouvi e falei, quem que são esses caras que estão cantando? Bicho, eu preciso ouvir. Eu ouvi uma vez, eu não sabia quem que era, porque eu não prestei atenção no locutor falando quem que estava cantando. Aí eu ouvi outra vez eu falei, quem que é Roupa Nova? Eu preciso ouvir mais. E o CD Acústico 1 é um CD muito marcante, porque é o CD que quando eu ouvi, eu falei assim, não, agora eu quero fazer igual esses caras, eu quero cantar. E quando eu ouvi o Serginho cantando, tocando bateria, eu fiquei horrorizado, eu falei, como é que o cara faz um trem desse? Como é que o cara consegue fazer uma coisa dessa? Cantar e tocar bateria ao mesmo tempo, cara, é uma coisa assim, é muito difícil pra quem já tá no meio, cara. E assim, esse CD ele trouxe Roupa Nova para um público que ele ainda não ouviu, público de 15 anos, de 25. Com a moda do acústico, o Roupa Nova entrou em 2004 também com essa moda do acústico.
E ele trouxe as músicas que fizeram maiores sucessos, como Linda Demais, Volta Pra Mim, Whisky a Go-Go, e trouxe uma roupagem nova, assim como o nome, como o nome da banda diz, né? E, cara, os arranjos são tão bem trabalhados que até hoje esse CD e DVD vende, cara. É um dos CDs, assim, de 2004 em diante, é um dos CDs mais vendidos do Roupa Nova. Roupa Nova tem o CD mais vendido de todos os tempos, o 10º CD mais vendido de todos os tempos, que é o CD de 85, que tem o Whisky a Go-Go, Linda Demais, Seguindo no Trem Azul, tem Sonho, Show de Rock and Roll, só musicão, que dessas músicas só Sonho que não tem no Acústico 1. E ele vendeu 2.200.000 cópias. Esse CD acústico, cara, ele assim, me tocou de uma maneira tão forte, cara, que até hoje eu escuto ele. Eu lembro da minha infância, da moça que era do meu bloco lá do prédio, ele ouvindo Roupa Nova, e tem um escorregador perto da janela dela. Eu ficava lá pra poder ouvir, cara, esse CD, bicho. Eu ficava assim, cara, eu tenho que ouvir. Pegava o radinho só pra poder ouvir Roupa Nova. E era isso aí o tempo inteiro, cara. Até eu ter o DVD e poder pegar e conseguir ouvir o Acústico 1, o Acústico 2, cara. Foi muito, muito emocionante, muito gratificante pra mim. Depois do Acústico 1 e o Acústico 2, tem um CD que vale a pena muito ouvir, porque é um CD pré-Acústico 1, que é o CD Ouro de Minas, de 2001. Muito bom, cara. Cara, esse CD é maravilhoso. Muito bom. Eu fui ouvir em 2006, ele tem Fé Cega, Faca Molada, ele tem Frisson do Tunai. O Roupa Nova cantando as músicas dos cantores, artistas, compositores aqui de Minas Gerais. Sim, cara, nossa, é algo tremendo. Eu vi esses caras fazendo feira moderna no Beto Guedes, que eu fiquei assim, caramba, será que eu tento ficar parecido ou eu desisto? Deixa pra lá. Cara, tem nenhuma, é do Beto Guedes, aquela Tudo Que Você Podia Ser com a Sandra de Sá. Caramba, Princesa também, que o Serginho ele faz piano e voz no começo, aí depois ele entra com a bateria, cara. Vale tentar viver tudo demais. Amor de Índio, tudo que move é sagrado. Cara, e esse CD, assim, quando eu ouvi, eu fiquei tão admirado com a versatilidade do Roupa Nova, que o Roupa Nova, tudo que ele pega, ele consegue fazer melhor ou igual. Ele nunca faz abaixo daquilo que se espera, cara. Tem uma música recente do Roupa Nova, Luzes de Emergência, sim, que se você perceber a melodia, a harmonia dela, lembra um pouco esse sertanejo universitário. Sabe, esse sertanejo romântico universitário. Mas eles fizeram esse tempo ficar tão bom, cara. Tão bom que eu falei. Eu lembro que no comentário do YouTube o cara colocou, um ouvinte lá, colocou: muito bom, mas senti falta da guitarra do Kiko, que tá parecendo sertanejo universitário. Eu coloquei embaixo e falei: brother, se tá parecendo sertanejo universitário, eu não sei, mas que tá bom pra caramba. Isso tá, com certeza. Tem um sertanejo universitário, se esses caras fizerem. Eu lembro que tem uma música deles, eu não lembro do nome dela agora, mas é Com um Sorriso Maroto. Adeus. Cara, que perfeição, que canção maravilhosa. E eles fazem ainda uma citação em Sapato Velho. No finalzinho da música. Nossa. Sem contar que Roupa Nova gravou pra N artistas, né? Os caras gravaram. Tudo que você ouve no gospel de Kleber Lucas, Aline Barros, Fernanda Brum, tem o Roupa Nova por trás. Tem. Ou tem ou já tiveram. Ou foram produzidos ou são produzidos. É mais ou menos isso. Os caras estavam no gospel, e houve um tempo também que os discos de Fagner, Zé Ramalho, Gal Costa eram produzidos e gravados pelo Roupa Nova, por serem uma banda completa e já estarem já serem bem entrosados. Roupa Nova gravou jingle de rádio da Antena 1, era o Roupa Nova, da Jovem Pan, da Transamérica, era Roupa Nova.
A música do Rock in Rio. Rock in Rio. Oh, Rock in Rio. Roupa Nova. Engraçado, uma injustiça. O Roupa Nova só tocou em um Rock in Rio, que é o de 1991, cara. Só um Rock in Rio. E eles gravaram a música. Cara, é incrível, é incrível. Assim, é uma banda que atravessa gerações, que tá aí até hoje, mas que tem muita história pra contar e tem muito caldo ainda, meu amigo. Pois é, vale a pena você ir no show Tem do muita Roupa Nova, lenda. Cara, nós fomos no show do Roupa Nova ano passado. Foi em fevereiro? Foi em fevereiro do ano passado. Cara, nossa, foi o melhor show da minha vida. Eu vi esses caras tocando, eu pensei, eles fazem tudo isso ao vivo? Fazem. Eles fazem tudo isso ao vivo. Eu fui no primeiro show do Chevrolet Hall. Cara, eu falei assim, velho, ao vivo é diferente, né? Tem alguma coisinha, uma guitarra sobra ali e tal, aquela coisa. Pensando que era o som da minha igreja. Cara, velho, bicho, quando você vai ouvir ao vivo, você fala assim, velho, esse cara tá fazendo playback, não é possível. Não é muito possível. perfeito, cara. É muito perfeito. Eu um dia ainda quero chegar pelo menos a 1% desse nível aí. A gente tá aí pra isso, né? Bom, tem mais alguma música de lista? Eu tenho um pouquinho aqui pra gente poder encerrar. Cara, eu preciso citar as músicas gospel. A gente gospel. Porque em 2007 eu me converti, né? Eu converti na Igreja Batista Canaã, isso no bairro Canaã, em Belo Horizonte. E o primeiro CD que eu ouvi gospel foi o Fogo e Glória Curitiba, do David Keelan. Cara, esse CD do... Um abraço, Edgar Cabral, eu te ouvi no canal Música Pra Geral, cara, e uma resenha. Vocês precisam ouvir esse canal Música Pra Geral e ouçam lá a entrevista com o Edgar Cabral, que ele vai contando o que ele fez na gravação do Fogo e Glória Curitiba, dos CDs do Diante do Trono, da Nívia Soares. Eu encontrei há 2 semanas com o Chacal, aqui na Avenida Brasília. Sanchez Bess, que é o baixista desse CD, que era o baixista David Keelan na época. Encontrei com ele aqui, bati um maior papo com ele, cara sangue bom pra caramba. Abraço, Sanchez Bess. Cara, eu vou falar com você, velho. Abra os olhos, enche este lugar. E uma curiosidade, se eu não estou enganado, os backs são da Nívia e da Heloísa Rosa. Eu acho que nesse CD sim. Mas eu sei que a Heloísa Rosa e a Nívia Soares, que todo mundo quer fazer um crossover, elas nunca fizeram uma música juntas? Eu acho que não. Porque as duas tinham aquela coisa antigamente das vozes serem muito parecidas, né? Mas elas eram back do David Keelan. E esse CD, cara, alavancou a carreira do David Keelan. Ele vendeu muito, muito, muito. E uma curiosidade que o Edgar Cabral conta que os tons da bateria dessa música foram feitas pelo Guilherme, Guilherme ou Gustavo da Nívia? Gustavo. Foram feitos por ele no teclado. E esse CD demorou 2 anos, eu acho, alguma coisa assim, para ser entregue, né? Porque falhou a gravação dos tons da bateria do CD, cara. E assim, já tava dando muito problema esse CD. E eles conseguiram corrigir essas imperfeições e foi maravilhoso. E a gente tem Fernanda Brum com o CD Aos Teus Pés, que tem a música Redenção, tem a música Me Lanço aos Teus Pés, Me Prostro ante a Ti, aquela Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Tem nesse meio Kleber Lucas, Nova Criatura, um CD que foi gravado quase todo pelo Roupa Nova, que tem o Nova Criatura. Eu esqueci o nome do CD, eu vivo esquecendo o nome de álbuns assim, mas eu sei que o Nova Criatura está incluído. E um pouco antes de eu me converter no gospel, um abraço aí pro Atos, que tá aprendendo baixo com o Eric. E na igreja dele, ele era da Batista Canaã, ele me levou lá para uma festa junina da igreja e tocou Pamela. Aí, cara, aí foi assim, amor à primeira vista, as músicas românticas.
E num contexto nada a ver, que era festa junina, músicas. Meus esquilos. Geralmente não tinha nada a ver, e tocou Pamela, cara. E assim, eu falei, quem é essa menina que tá cantando com o Alex Gonzaga do Novo Som? Você é uma estrela então brilha. Enfim, e quando eu comecei a ter CD em casa, a gente pôde ouvir o CD Amo Você. Eu ouvi o volume 15 todo. E tem aquela Me sinto tão amado, isso faz bem. E outras músicas, cara. Crente não sabe fazer música romântica, não. Não. Cara, mas assim, quem nunca ouviu num casamento Pamela, Bruna Carla, cara, William Nascimento cantando Dom Juan. Cara, enfim, então eu sinto muita falta dessa versatilidade do gospel, às vezes tendo muitas bizarrices. Mas enfim, o gospel tinha muito característica de você ouvir um artista e saber quem que é que estava cantando. Hoje em dia você não sabe quem que é que está cantando. Você não sabe se é a Gabriela Rocha, você não sabe se é o Central 3, você não sabe se é a Casa Worship e todo mundo Worship, enfim. Você não sabe diferenciar. Eu, particularmente, se colocar qualquer um, não sei nem quem é quem. Não sei nem, tipo assim, identificar. Minha influência gospel tá toda pautada em João Alexandre. Assim, eu não sou um músico tipo João Alexandre, não, tá? Só para deixar bem claro. João Alexandre, Jorge Camargo, Sérgio Lopes, Sérgio Pimenta, Aristeu Pires, Nelson Bomilca. Então, assim, Ademar de Campos. Até na música gospel eu sou um cara bem retrô. Como Álvaro eu disse, Tito. Álvaro Tito. Ó. Tava ouvindo Álvaro Tito, Sentimentos. Ele fez Olha, escutem no YouTube Sentimentos, uma roupagem que ele fez mais acústica pra essa música. Caramba, você vai chorar. Eu, como eu disse, sou um viajante no tempo. Cara, enfim, a gente citou muita coisa, tinha muita coisa ainda pra citar. Pelo tempo a gente vai esquecer, mas enfim, você que está nos ouvindo também, você tem alguma música que marcou, que ainda te marca, você pode deixar nos comentários aí do YouTube. Você pode fazer também a sua própria lista aí, falar com a gente vai também interagir com vocês através do nosso YouTube. Bom, a gente vai lançar esse podcast agora na sexta-feira, no caso, hoje nós estamos gravando no dia 22, amanhã no dia 23, às 18 horas, porque a gente atrasou, então a gente tem que compensar vocês, né? Bom, só um pedido. Encarecidamente eu peço aos pais, tios, primos, amigos, responsáveis, influencie uns aos outros, mas principalmente as crianças a ouvirem música boa. Porque se você quer uma produção artística, cultural de qualidade, nós temos que ensinar as nossas crianças a escutarem coisas de qualidade. Porque não tem como plantar limão e esperar que nasce abacate. Não tem como. Então, desliga do tal do Neto lá, desliga da família Neto, dessa galera. Coloca música boa pro seu filho ouvir. E se possível, incentive ele a tocar um instrumento. Sim. Né? Um violão, um teclado, incentiva, porque você aprender um instrumento, você exercita sua mente, você conhece coisas novas, sons novos, e você costuma ser mais crítico também. Influencie o seu filho a ouvir coisas boas e não ouvir tchu-tchá-tchá, eu quero pegar você e fazer isso e aquilo. Enfim. Mas enfim, é isso. Bom, espero que vocês gostem. Relembrando a opinião pessoal, não reflete aquilo que você tem como opinião, porque cada um tem a sua. Enfim, então nós estamos encerrando por aqui. Algum adendo a mais? Eu só gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando através das mídias digitais, dos aplicativos que são veiculados esse podcast. Deixa no comentário a sua opinião, o que você achou. Deixa no comentário a sua lista, a sua música e onde ela influenciou. No mais, muito obrigado e até o próximo
Até o próximo. No mais, muito obrigado e até o próximo Probcast. Um abraço. Tchau, tchau.